E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pablo e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à parte 2 do nosso trilho de mesa Margarida. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à parte 2 do nosso trilho de mesa Margarida. Mas antes de darmos continuidade aí ao nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando nesse botãozinho que está aqui embaixo, ativar o sininho de notificações para vocês receberem todos os vídeos que saírem aqui no meu canal, tá? Eu tô vendo que vocês estão assistindo os vídeos aqui do canal e não estão se inscrevendo, hein? Bora se inscrever, é de graça, não cobra nada. E você vai receber todos os vídeos em primeira mão. Então sempre que sair vídeo novo aqui, você recebe em primeira mão. Então já se inscreva e ative o sininho de notificações. Não se esqueça também de me seguir nas minhas outras redes sociais. Vai estar aparecendo aqui na tela para vocês o meu Instagram. Então acho que vale super a pena vocês me acompanharem por lá também. Porque sai todos os spoilers, todas as notícias, sai primeiro lá no Instagram para depois vir aqui para o YouTube. Então se você quer participar dos nossos bate-papos, das nossas caixinhas de perguntas e respostas, das nossas dicas, me acompanha nas minhas outras redes sociais também. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo e só tá faltando você me acompanhar por lá também, hein? Vamos deixar de enrolação, de papo furado e vamos dar início à nossa aula. Então, feito aqui o nosso último ponto baixo, vamos finalizar a nossa carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que a gente fez para iniciar a carreira. Então, a gente insere a agulha no primeiro ponto baixo e finaliza com um ponto baixíssimo. E aqui a gente vai caminhar fazendo ponto baixíssimo por mais 3 pontos aqui da nossa carreira. Vamos inserir a nossa agulha no segundo ponto baixo e fazer o nosso primeiro ponto baixíssimo. Vamos vir no terceiro ponto baixo e fazer o nosso segundo ponto baixíssimo. E aqui no nosso quarto ponto baixo, inserimos a agulha e finalizamos com um ponto baixíssimo. Vamos alongar um pouquinho a laçadinha aqui do nosso último ponto baixíssimo. E vamos inserir a agulha lá atrás, ó, no mesmo ponto baixo onde a gente fez o último ponto baixíssimo. E vamos puxar essa laçadinha lá para trás. Puxou a laçadinha? Agora você vai deixar ela alongada da altura mais ou menos que daria um ponto alto. Alongou. Agora a gente vai iniciar a nossa carreira com um ponto alto sem correntinha. Então vamos inserir a agulha aqui na nossa laçadinha, travar o fio aqui com o dedo. E vamos girar a nossa agulha em volta dessa laçadinha. Então você vem com a agulha da frente para trás, segurando sempre o fio aqui com o dedo. Vem para frente e vai lá atrás dando a volta no fio. Ficando assim com 2 laçadinhas na agulha, igual quando a gente faz o nosso ponto alto normal. A gente vai inserir a nossa agulha no mesmo ponto baixo, onde a gente finalizou com um ponto baixíssimo. Então inserimos a agulha e pegamos o nosso fio lá atrás, e trazemos ele aqui para frente, ficando com 3 laçadinhas na agulha. E agora a gente vai fazer o nosso ponto alto normal, sempre segurando aqui o fio, tá? Laçamos o fio na agulha, passamos de 2 em 2 alcinhas. Passou as 2 primeiras, você já pode soltar o seu fio. E agora a gente passa nas 2 que ficaram. E aqui a gente já formou o nosso ponto alto sem correntinha. Feito o primeiro ponto alto, agora a gente vai fazer mais 2 pontos altos. Um para cada ponto da carreira de base. Então fiz o meu primeiro, agora eu vou fazer mais 2. Venho no próximo ponto baixo, pegando as 2 alcinhas e faço o meu segundo ponto alto. No próximo ponto baixo da carreira, pegando as 2 alcinhas, o meu terceiro ponto alto. E agora a gente vai dar início aos motivos aqui do nosso barrado. Agora eu vou pegar a minha base num tamanho normal para a gente dar continuidade aos nossos pontos, tá bom? Já estou aqui com a minha base pronta, do tamanho normal do trilho. E agora a gente vai dar continuidade aqui à carreira do nosso bico russo. Então, feitos os 3 pontos altos, vamos fazer 2 correntinhas de espaço e vamos fazer um ponto alto agora. E aqui a gente vai saltar 3 pontos baixos da carreira de base e vamos fazer um ponto alto no quarto ponto da carreira. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3 e no quarto eu insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Feito o ponto alto, agora eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E novamente no mesmo ponto da carreira de base, eu faço mais um ponto alto. Insiro a minha agulha e faço o meu segundo ponto alto. Feito o ponto alto, 2 correntinhas de espaço. Vou saltar novamente 3 pontos baixos da carreira de base e fazer um ponto alto no quarto. 1, 2, 3
e no quarto eu insiro a minha agulha e faço o meu primeiro ponto alto. Feito o primeiro ponto alto, venho no próximo ponto da carreira, insiro a minha agulha e faço o meu segundo ponto alto. Feito o segundo ponto alto, venho no próximo ponto da carreira e faço o meu terceiro e último ponto alto. E agora a gente vai começar a repetir esse processo aqui, ó. Então o nosso barrado vai ser sempre assim: 3 pontos altos, 2 correntinhas, salta 3 pontos, 1 ponto alto, 5 correntinhas, 1 ponto alto no mesmo espacinho da carreira de base, 2 correntinhas, saltamos 3 pontos da carreira de base e fazemos um bloquinho de 3 pontos altos, 1 para cada ponto da carreira. Então, feito o terceiro ponto alto, 2 correntinhas, vamos enrolar o fio na agulha, saltar 3 pontos da carreira de base e fazer o nosso ponto alto no quarto. 5 correntinhas, 3, 4, 5. Um ponto alto no mesmo ponto da carreira de base. 2 correntinhas. Vamos saltar novamente 3 pontos da carreira de base e fazer um ponto alto no quarto. Feito o ponto alto, vamos fazer o segundo ponto alto no próximo ponto da carreira de base. Feito o segundo, vamos fazer o terceiro ponto alto no próximo ponto da carreira de base. E aqui a gente vai repetir esse processo por toda a lateral aqui da nossa base. Porém, a gente vai ter que fazer uma adaptação. Eu preciso ter 3 espacinhos desse aqui que a gente salta os pontos baixos com 4 pontos, ao invés de 3, para que a nossa contagem de pontos dê certo. Você pode distribuir aí da maneira que você achar melhor essa adaptação de pontos. Como são 3, eu acho interessante a gente saltar um aqui no início, um no meio e outro mais lá no final, que não deixa a nossa peça contorcida. Então aqui a gente vai fazer 2 correntinhas e ao invés de pular 3 pontos baixos, a gente vai pular 4. 1, 2, 3, 4 e no quinto vamos fazer o nosso ponto alto. 5 correntinhas. E um ponto alto no mesmo espacinho da carreira de base. 2 correntinhas. E aqui a gente salta novamente 3 pontos baixos da carreira de base. 1, 2, 3. No quarto, a gente insere a agulha e faz o nosso primeiro ponto alto. No próximo ponto da carreira de base, o nosso segundo ponto alto. No próximo ponto da carreira de base, o nosso terceiro ponto alto. E aqui novamente 2 correntinhas. Vamos saltar 3 pontos da carreira de base e fazer um ponto alto no quarto. 1, 2, 3, 4. Fiz 2 alcinhas aqui de 5 correntinhas e na terceira eu já saltei 4 pontos baixos. E aí, novamente eu vou fazer isso quando chegar aqui no meio da minha peça e quando estiver chegando lá no final. Então vocês façam aí as adaptações de vocês, que eu vou fazer a minha carreira lateral aqui quando chegar lá no final. Eu volto para mostrar a vocês como que ficou. Cheguei aqui no final da minha carreira, já fiz todas as minhas alcinhas aqui de 5 correntinhas. A gente vai ficar com um total de 16 alcinhas aqui de 5 correntinhas, tá bom? Então se o seu tiver dado 16, deu certinho essa contagem de pontos igual a minha. Pulei 4 pontos baixos lá no início, como eu disse. No meio da minha peça, eu pulei 4 novamente. E aqui no finalzinho eu pulei 4 pontos baixos de novo. Então, a gente vai precisar saltar 4 pontos baixos 3 vezes aqui na lateral maior do nosso trabalho. E lembrando que a nossa peça é toda espelhada. Então, do mesmo jeito que você faz de um lado, você faz do outro. Então, do outro lado, você também vai ter que saltar 4 pontos baixos 3 vezes. E o ideal é que você salte no mesmo lugar. Quando chegar aqui nessa lateral, conta quantos pontos você fez aqui, para que você salte os 4 pontos baixos no mesmo lugar, para que a sua peça não fique contorcida, não fique torta, tá? Então, feito aqui o nosso terceiro e último ponto baixo, vamos fazer 2 correntinhas. E aqui, ao invés de saltar 3 pontos baixos, a gente vai saltar 2 pontos baixos e vamos fazer o nosso ponto alto aqui naquele ponto alto do meio aqui, dos 5 que a gente fez. Então, a gente vai saltar 2, 1, 2 e no terceiro vamos fazer o nosso ponto alto. 5 correntinhas e um ponto alto no mesmo espacinho da carreira de base. 2 correntinhas e vamos novamente saltar 2 pontos baixos da carreira de base e fazer um ponto alto no terceiro.
E aqui, novamente, vamos fazer o nosso grupinho de 3 pontos altos, um para cada ponto da carreira de base. Lembrando que a gente só vai pular 2 pontos baixos nas laterais aqui da nossa peça, tá? E aqui a gente vai seguir normalmente, fazendo 2 correntinhas. E na nossa lateral maior, ao invés da gente saltar 3 pontos baixos, a gente vai saltar 4. Então, no 5º ponto baixo, a gente faz o nosso ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Inserimos a agulha e fazemos o nosso ponto alto. 5 correntinhas. Um ponto alto no mesmo ponto da carreira de base. 2 correntinhas e vamos novamente pular 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E no 5º, insiro a minha agulha e faço o meu ponto alto. Então, você vai seguir fazendo assim até chegar aqui no final da sua carreira. E aí, a gente vai repetir esse mesmo processo que a gente fez aqui na curvinha. Feito o nosso bloquinho de 3 pontos altos, vamos fazer 2 correntinhas, saltar somente 2 pontos baixos da carreira de base e fazer a nossa alcinha de 5 correntinhas no nosso 3º ponto baixo. E feito isso, você vai dar continuidade aqui à sua lateral da mesma forma que você fez a outra lateral maior, tá? Porque é espelhado, da mesma forma que você faz de um lado, você vai fazer do outro. E da mesma forma, você vai fazer a outra lateral menor também. A contagem de pontos vai dar certinha para ambos os lados, tá? Então, do mesmo jeito que você fazer de um lado, você faz do outro. E aí eu vou fazer toda a minha carreira aqui, e quando chegar aqui no finalzinho, eu volto para mostrar para vocês como que ficou a minha carreira. Prontinho, gente, já cheguei aqui no final da minha carreira, e agora a gente vai finalizar a nossa carreira com um ponto baixíssimo. Então a gente vai vir aqui no primeiro ponto alto que a gente fez, aquele ponto alto sem correntinhas, e vamos pegar as 2 alcinhas dele aqui, ó, pra gente finalizar com um ponto baixíssimo. Insiro a minha agulha nas 2 alcinhas do ponto e finalizo com um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, eu vou alongar um pouquinho o meu fio e vou inserir a minha agulha no meu 2º ponto alto e vou fazer um ponto baixo aqui. Agora a gente vai iniciar a 2ª carreira do nosso barrado. Então, feito o nosso ponto baixo, vamos fazer uma correntinha e vamos vir aqui na nossa alcinha de 5 correntinhas e vamos fazer 10 pontos altos. 1, 2, 10. Uma correntinha e no nosso 2º ponto alto aqui do nosso bloquinho de 3 pontos altos, um ponto baixo. Uma correntinha e novamente 10 pontos altos dentro da nossa alcinha de 5 correntinhas. 1, 2, 9 e 10. Uma correntinha de espaço e no nosso próximo bloquinho de 3 pontos altos, um ponto baixo no 2º ponto alto. E assim a gente vai percorrer por toda a nossa lateral. Uma correntinha, 10 pontos altos dentro da nossa alcinha de 5 correntes. Uma correntinha, um ponto baixo no nosso 2º ponto alto aqui do bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha e novamente 10 pontos altos. Aí a gente vai seguir por toda a nossa lateral fazendo esse processo aqui. Eu vou fazer a minha lateral e quando chegar lá no finalzinho, eu volto para mostrar para vocês. Prontinho, gente, já cheguei aqui na minha lateral, até adiantei um pouquinho aqui para já mostrar para vocês. E já fiz aqui também o meu grupinho da minha lateral. Só que ao invés de colocar 10 pontos altos, eu coloquei 14 pontos altos aqui na minha lateral, tá? Se você vê que tá precisando colocar mais no seu, pode colocar mais também, não tem problema. Tem que ser um número par, tá? Se você quiser colocar 16, sinta-se à vontade. Feito o meu grupinho de 14 pontos altos, percorri fazendo novamente 10 pontos altos intercalados por uma correntinha e um ponto baixo aqui na minha lateral menor. Então, a gente vai fazer assim por toda a carreira da nossa peça, tá? 10 pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, 10 pontos altos de novo. E aí, só nas nossas laterais que a gente vai fazer 14, tá? 14 pontos altos aqui na nossa lateral. Beleza? Vou fazer toda a minha carreira e quando chegar lá no final, eu volto com vocês pra gente finalizar essa carreira e dar início à 3ª carreira do nosso barrado. Prontinho, pessoal, já fiz aqui toda a minha carreira de pontos altos, já fiz o meu cantinho aqui com os meus 14 pontos altos e agora a gente vai finalizar a 2ª carreira do nosso barrado. Então, vamos fazer uma correntinha de espaço e vamos vir aqui naquele primeiro ponto baixo onde a gente fez para iniciar a nossa carreira e vamos inserir a agulha aqui na frente, ó, pegando as 2 alcinhas do nosso ponto baixo. E aí vamos jogar a agulha lá para trás,
pegar o nosso fio e finalizar com um ponto baixíssimo. Finalizando assim a nossa segunda carreira. Agora vamos dar início à nossa terceira carreira do nosso bico. Vamos vir na correntinha que a gente fez depois do ponto baixo, inserir a agulha e fazer um ponto baixíssimo. Vamos vir no primeiro ponto alto dos 10 que a gente fez, inserir a agulha pegando somente uma alcinha e fazer o nosso terceiro ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, agora a gente vai iniciar os nossos pontos altos duplos em relevo. Então eu vou vir com a minha agulha, vou vir no meu segundo ponto alto, por trás, tá? De trás para frente. Venho aqui entre o primeiro e o segundo ponto alto, insiro a minha agulha e volto com ele lá no meu terceiro ponto alto. E pego o meu fio aqui atrás e faço novamente um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, agora a gente vai fazer um total aqui de 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Que vai funcionar como o nosso primeiro ponto alto duplo e a nossa correntinha de espaço. Feito isso, vamos enrolar a agulha no fio 2 vezes e vamos começar agora a fazer os nossos pontos altos duplos em relevo. Vou vir no próximo ponto alto da carreira, pegando aqui por trás, ó, eu insiro entre um ponto e outro e saio lá na frente no próximo ponto. Levo a minha agulha lá atrás, pego o meu fio, passo aqui para o outro lado, ficando com 4 alcinhas na agulha. Agora a gente vai tirar de 2 em 2. 1, 2 e 3, formando assim o nosso ponto alto duplo em relevo. Uma correntinha de espaço e novamente enrolamos a nossa agulha no fio 2 vezes. Vamos vir no próximo ponto alto, inserir a nossa agulha entre o próximo e o anterior, sair no próximo ponto e pegar o nosso fio lá atrás. Vamos tirar de 2 em 2, formando assim o nosso terceiro ponto alto em relevo. Uma correntinha, enrolamos o fio na agulha 2 vezes, inserimos a agulha no próximo ponto alto, entre um ponto e outro, inserimos a agulha no próximo ponto alto, ó. Sempre entre um ponto alto e outro, tá, pessoal? E aqui, novamente, fazemos o nosso ponto alto duplo em relevo. Uma correntinha, enrolamos o fio na agulha 2 vezes, vamos vir no próximo ponto alto da carreira e fazer o nosso quinto ponto alto em relevo. A gente vai precisar de um total de 8 pontos altos em relevo. Então, o primeiro e o último ponto alto aqui dos nossos 10 a gente não vai trabalhar, tá? Uma correntinha, enrolamos o fio 2 vezes. Vou mostrar mais de perto para vocês verem. Tá vendo que tá ficando... Tá vendo que aqui a gente tem os nossos pontos altos? No anterior, eu fiz o meu ponto alto em relevo, então eu vou vir no próximo. A gente insere a agulha entre o que a gente já fez, o ponto alto em relevo, e o que a gente não fez. Então, inseriu a agulha aqui no meio. A gente vai vir no próximo ponto alto e vai inserir a agulha no meio também, ó. E sair lá atrás. E aí, a gente pega o nosso fio e passa aqui na frente e volta com ele lá para trás de novo, para a gente fazer os nossos pontos altos em relevo. Então, a gente vai repetir esse processo aqui por 8 vezes, até a gente ter um total de 8 pontos altos duplos em relevo. Tá vendo que a nossa carreira de pontos altos normal vai ficando em relevo? É aqui que vai dando todo o charme do nosso barrado russo. Cheguei aqui no meu penúltimo ponto alto, vou fazer o meu último ponto alto duplo aqui nele. E olha só como que fica o nosso grupinho. E aqui temos um total de 8 pontos altos duplos. As nossas correntinhas iniciais funcionam como um ponto alto duplo. Feito o nosso 8º ponto alto duplo, a gente vai deixar o primeiro ponto alto e o último ponto alto dos nossos 10 sem trabalhar. Então, feito o meu 8º ponto alto duplo, sem correntinha nenhuma, eu já enrolo o meu fio na agulha 2 vezes. E aí eu já vou passar para o meu próximo ponto alto. Então, eu vou pular o primeiro, no segundo eu já inicio os meus pontos altos duplos. Sem correntinha nenhuma de espaço, eu já passei para o próximo bloquinho de 10 pontos altos, tá vendo? Uma correntinha, e agora novamente a gente vai repetir esse mesmo processo. Um ponto alto duplo para cada ponto da carreira de base, intercalados por uma correntinha de espaço. A gente tem um grupinho aqui de 10 pontos altos, porém a gente vai trabalhar somente 8 pontos altos duplos. O primeiro ponto alto e o último a gente não trabalha ponto alto duplo. Então sempre uma correntinha, um ponto alto duplo para cada ponto da carreira de base, até completar os nossos 8 pontos altos duplos.
E aí a gente vai repetir esse processo por toda a lateral da nossa peça. Ponto alto duplo para cada ponto da carreira de base, intercalado por uma correntinha de espaço. Lembrando sempre que no primeiro e no último ponto alto a gente não trabalha ponto alto duplo. E para passar de um grupinho para o outro, a gente não faz correntinha de espaço. A gente já pula para o próximo grupinho de 10 pontos altos, fazendo um ponto alto duplo sem correntinha. Cheguei aqui no meu penúltimo ponto alto novamente, vou fazer o meu último ponto alto duplo. Sem correntinha nenhuma, eu já enrolo meu fio na agulha e passo para o meu segundo ponto alto do meu próximo bloquinho de 10 pontos altos. E assim eu vou percorrer por toda a minha lateral até chegar lá no nosso grupinho de 14 pontos altos. Tá vendo como já vai começando a formar o nosso barrado russo? Muito lindo! Então, vocês vão fazendo esse processo aqui até chegar lá no finalzinho da nossa lateral, tá? Eu vou fazer toda a minha carreira aqui e quando estiver chegando lá no final, eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Prontinho, pessoal, já fiz toda a minha lateral maior aqui, já cheguei no meu bloquinho de 14 pontos altos e agora eu vou fazer o mesmo processo, porém eu não vou pular nenhum ponto alto da carreira, tá? Vou já começar a fazer os meus pontos altos duplos desde o primeiro ponto alto do nosso bloquinho de 14 pontos altos, ó. Sem pular nenhum, já começo a fazer os meus pontos altos em relevo. Por que eu não tô pulando nenhum? Para que a nossa voltinha fique bem perfeita, bem redondinha e não fique repuxada, porque se você pular, provavelmente vai repuxar. Então, o que você vai fazer da mesma forma, porém nas laterais a gente não vai pular ponto alto, a gente vai fazer ponto alto em relevo em todos os pontos altos do nosso grupinho de 14 pontos altos. Tá vendo como o nosso cantinho fica muito bonitinho? E aí, feito o nosso último ponto alto em relevo, a gente já passa para o próximo grupinho normalmente, pulando o primeiro ponto alto, igual a gente fez na lateral do nosso trabalho. Uma correntinha, um ponto alto duplo no próximo ponto alto da carreira. E assim a gente vai percorrer por toda a nossa peça fazendo assim, pessoal. É bem fácil. Como eu disse, essa peça é toda espelhada. O que você faz de um lado, você vai fazer do outro. Então, aqui na nossa lateral menor, a gente vai fazer os pontos altos em relevo da mesma forma que a gente fez aqui na lateral maior. Somente nas nossas curvinhas que a gente vai fazer 14 pontos altos duplos intercalados por uma correntinha. Lembrando sempre que cada vez que a gente passa de um bloquinho para o outro, a gente não dá correntinha de espaço, tá? São somente entre os nossos pontos altos em relevo aqui dos bloquinhos. Então, assim você vai percorrer por toda a sua carreira até chegar aqui na nossa última curvinha, tá? Eu vou fazer toda a minha carreira e quando chegar aqui no final, eu volto com vocês pra gente dar continuidade e fazer o acabamento aqui do nosso barrado. Prontinho, pessoal, já fiz aqui toda a minha volta em pontos altos duplos intercalados por uma correntinha. Vamos finalizar aqui agora a nossa carreira com um ponto baixíssimo. Então vamos vir aqui naquelas 4 correntinhas que a gente fez para iniciar a carreira e vamos inserir a nossa agulha na terceira correntinha das 4 que a gente fez e vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, vamos dar início agora à quarta e última carreira do nosso bico russo. Vamos vir no próximo espacinho de uma correntinha, inserir a nossa agulha e iniciar aqui a nossa carreira com um ponto baixo. Aqui a gente vai dar início aos nossos pontos picôs. Vamos ter um detalhe aqui. O primeiro e o último ponto picô, a gente vai fazer ele com ponto baixíssimo, tá bom? Vamos fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. E vamos inserir a nossa agulha nas duas alcinhas do ponto baixo que a gente acabou de fazer. E aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Então, o nosso primeiro picô é com ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, vamos vir para o próximo espacinho de uma correntinha, inserir a nossa agulha e fazer um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas. E agora a gente vai fazer o nosso ponto picô com ponto baixo. Então, vamos inserir a nossa agulha nas duas alcinhas do ponto baixo e fazer um ponto baixo aqui. Finalizando assim o nosso segundo picô. Vamos vir para o próximo espacinho de uma correntinha, inserir a nossa agulha, fazer um ponto baixo e novamente 3 correntinhas. Formando aqui o nosso terceiro picô, também com ponto baixo. Somente o primeiro que vai ser com ponto baixíssimo. Então, pego as duas alcinhas do meu ponto baixo e faço um ponto baixo aqui. Agora, vamos para o próximo espacinho de uma correntinha, inserimos a agulha e fazemos um ponto baixo.
Agora o nosso quarto picô, ao invés de ser com 3 correntinhas, vai ser com 5. Então a gente vai fazer 5 correntinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos vir aqui nas duas alcinhas do nosso ponto baixo, inserir a agulha e fazer um ponto baixo aqui, prendendo o nosso picôzinho de 5 correntinhas. E o nosso quinto ponto picô, ao invés de ser no próximo espacinho de uma correntinha, vai ser no mesmo espacinho de uma correntinha onde a gente acabou de fazer o nosso picô com 5 correntinhas. Então a gente insere a agulha, faz um ponto baixo, 3 correntinhas, e vamos iniciar novamente o nosso picô de 3 correntinhas. Então inserimos aqui a nossa agulha nas duas alcinhas do ponto baixo e fazemos um ponto baixo aqui. Vamos vir para o próximo espacinho de uma correntinha e fazer novamente um ponto baixo. 3 correntinhas. E vamos novamente inserir a nossa agulha nas duas alcinhas do ponto baixo. E vamos fazer um ponto baixo aqui, prendendo o nosso sexto picô. Vamos vir para o próximo espacinho de uma correntinha, inserir a nossa agulha e fazer um ponto baixo aqui. Vamos fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, e novamente aqui o nosso último ponto picô vai ser com um ponto baixíssimo. Então inserimos a agulha aqui nas duas alcinhas do ponto baixo, pegamos o nosso fio e finalizamos esse picô aqui com um ponto baixíssimo. Vamos vir no próximo espacinho de uma correntinha, inserir a nossa agulha e fazer um ponto baixo. Então feito o nosso sétimo ponto picô, a gente já acabou os pontos picôs desse grupinho de pontos altos duplos. Então feito o nosso último ponto baixo aqui do nosso grupinho de pontos altos duplos, a gente já vai passar para o próximo espacinho de uma correntinha, já fazendo um ponto baixo, sem correntinha nenhuma de espaço, para iniciar novamente os nossos pontos picôs. E aqui daremos início novamente aos nossos pontos picôs. Então todas as nossas laterais serão feitas dessa forma, tá? O primeiro ponto picô com ponto baixíssimo e o último também. E o nosso quarto ponto picô, que é o ponto picô que fica aqui no meio, ele será feito com 5 correntinhas. E aí, dando início ao nosso quinto ponto picô, no mesmo espacinho de uma correntinha, onde a gente fez o nosso ponto picô com 5 correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer toda a minha lateral dessa forma, e quando estiver chegando lá na minha curvinha de 14 pontos altos duplos, eu volto com vocês pra gente dar continuidade, tá bom? Já aproveitei e fiz o meu cantinho aqui também pra passar pra vocês como que a gente vai fazer, porque vai ser da mesma forma que a gente fez a nossa lateral. A única diferença é que vai ter mais pontos. Olha só como que tá ficando lindo esses pontos. Esse barrado aqui é a coisa mais linda, gente. Fala se não tem como se apaixonar. E você pode usar esse mesmo barrado para fazer em outras bases, tá? Não precisa se prender nessa daqui, não. Você pode fazer uma base diferente, com a composição de pontos diferentes, e usar o mesmo barrado que vai ficar a coisa mais linda. Então, fiz aqui todos os meus pontos picôs da lateral, e já aproveitei e fiz o meu cantinho de 14 pontos altos duplos também. Então, feito toda a nossa lateral, a gente vai passar aqui para o nosso cantinho de 14 pontos. No nosso grupinho de 14 pontos altos duplos, a gente vai ter 6 pontos picôs de 3 correntinhas e 1 ponto picô de 5 correntinhas. E aqui o nosso primeiro picô, eu não fiz ponto baixíssimo igual eu fiz nos outros primeiros e nos outros últimos. No primeiro e no último aqui dos nossos 6, a gente vai fazer com ponto baixo normal, tá vendo, ó? O meu primeiro picô de 3 correntinhas e o meu último picô de 3 correntinhas eu fiz com ponto baixo normal. Então, a gente vai ter um total de 6 pontos picôs com 3 correntinhas, intercalado pelo nosso ponto picô com 5 correntinhas. E aí, depois que a gente faz o ponto picô com 5 correntinhas, o próximo ponto picô, a gente faz o ponto baixo no mesmo espacinho que a gente fez o ponto picô de 5 correntinhas, igual a gente fez aqui nos pontos picôs anteriores, tá? A única diferença que vai mudar nesse aqui mesmo vai ser só a quantidade de pontos e o nosso ponto baixíssimo, que ao invés de ponto baixíssimo, a gente vai fazer ponto alto. Então, você pode seguir aqui pela lateral menor, fazendo da mesma forma que você fez a lateral maior. E aí, quando chegar aqui no nosso cantinho de 14 pontos altos duplos, você vai fazer da mesma forma que eu fiz nesse aqui, tá bom? Eu vou finalizar aqui toda a minha carreira de pontos picôs e quando chegar lá no final, eu volto pra gente fazer o acabamento da nossa peça. Prontinho, pessoal, já fiz toda a minha carreira aqui de pontos picôs, olha só, já fiz as minhas laterais. A peça tá bem grande, agora eu não vou conseguir mostrar pra vocês ela toda aqui no vídeo, mas olha que coisa mais linda que ficou esse bico. Definitivamente o bico russo, seja lá em qual forma que for, ele dá um toque super especial e super lindo na peça. E isso aí eu tenho certeza que vocês concordam comigo, né? Se vocês já fizeram alguma peça com bico russo, então deixa aí nos comentários que eu quero saber, hein?
Então aqui já fiz todos os meus cantinhos, olha só como o nosso cantinho fica perfeito. Coisa mais linda. Fiz aqui o meu último ponto picô, vou finalizar com um ponto baixo aqui. E agora a gente vai finalizar a nossa carreira com um ponto baixíssimo. Então vamos vir aqui naquele primeiro ponto baixo que a gente fez para iniciar a nossa carreira de picôs. Vamos inserir a agulha aqui nas alcinhas do ponto baixo. Vamos pegar o nosso fio lá atrás, passar ele aqui para frente e finalizar com um ponto baixíssimo. E aqui com a nossa tesoura a gente já pode arrematar com um pedacinho assim legal para a gente fazer o acabamento. Aqui você puxa esse fiozinho para frente. Ajeita bem o seu ponto, dá uma apertadinha. A gente vai inserir a agulha no mesmo ponto baixo que a gente finalizou com um ponto baixíssimo. Aqui de trás para frente. Vamos inserir a agulha saindo aqui na frente, onde a gente fez o ponto baixíssimo. E vamos levar esse fio lá para trás. Aqui você puxa para o ponto ficar bem bonitinho. Confere se tá do jeito que você quer. E agora a gente vai fazer a finalização aqui da nossa peça. Com uma agulha de crochê menor, eu vou pegar o fio que eu passei pro lado avesso da minha peça. E vou dividir aqui no meio, em 3 fiozinhos. E aí eu vou vir na própria trama do meu ponto. E vou passar a minha agulha aqui por algumas alcinhas aqui do meu ponto alto duplo. Aí eu vou pegar somente um ladinho desses... Vou pegar somente um grupinho de 3 fios. Vou ajeitar aqui e vou dar 2 nozinhos aqui. Dá o primeiro nó. Confere se tá do jeito que você quer aqui na frente, se não ficou repuxando, se tá legal. Deu o primeiro nó, aperta um pouquinho. E aqui você já pode dar o seu segundo nó. E agora com a cola pano você vai botar um pinguinho de cola aqui em cima. Com o próprio bico aqui da cola você já espalha ele na trama do ponto. Se você quiser apertar com o dedo também pode, para entrar nesse fio. Cuidado para não passar muito, para a cola não vazar pro outro lado. E aí agora você já pode arrematar o seu fio, ó. Não arremata tão rente, mas também não arremate muito longo. Deixe uma quantidade de fio aí bacana, ó. Vendo a pontinha de fio que eu deixei? Aqui com o próprio dedo você pode apertar aqui também para esses fiozinhos já ficarem grudados aqui na cola. Lá onde a gente iniciou a nossa peça com o nosso cordão de correntinhas, sobrou aquele fio também. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos dividir o fio no meio. Você passa o seu fio para o lado avesso, se por acaso ele estiver lá do lado direito. Dividir o fio no meio, com auxílio de uma agulha menor, você vai passar esse fio aqui nas tramas do ponto. Passar aqui em uma das alcinhas do ponto baixo, ó. Vou pegar somente uma dessas alcinhas e vou passar aqui dentro da minha alcinha do ponto baixo. Peguei somente um grupinho aqui de fios e passei na minha alcinha do ponto baixo. E aqui novamente, vamos dar 2 nozinhos. Você dá o primeiro, confere se não ficou repuxado, se ficou bacana do lado direito. E aí você dá o seu segundo nozinho. E aqui novamente você passa um pinguinho de cola pano por cima do nozinho, para que isso aqui não solte nem por reza brava. Se por acaso você não tiver a cola pano aí para passar, não tem problema, tá? Não vai desmanchar mesmo com esse nozinho assim. E aqui você já arremata de novo o seu fio. Mesmo sem a cola pano, se você fazer o nozinho desse jeito que eu tô te falando, não vai desmanchar, tá? Então assim você pode fazer todos os acabamentos aqui da sua peça, tá? Todas as sobrinhas de fio, você pode fazer o acabamento dessa forma.